toque aqui. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Josué Coimbra Podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso querido comandante Robinson Farinazzo. Ele vai bater um papo conosco sobre economia, sobre política, sobre defesa, sobre esse mundo fantástico que é a defesa brasileira e, por que não, internacional também. Comandante, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, José. Muito obrigado pelo convite aí. Fico honrado aqui. A gente está aqui para atender e para ajudar as pessoas e ajudar o Brasil. Fico feliz com o convite. Estamos aqui à sua disposição. Maravilha. E me fala uma coisa, como o senhor está vendo essa coisa das Forças Armadas e da defesa nacional hoje aqui no Brasil? O Brasil ele tem um problema assim de não. Eu acho que a gente ainda não entendeu o nosso papel no mundo, né? Porque você para pensar, um país desse tamanho, com essa dimensão territorial toda, essa riqueza mineral, agrícola, né, de recursos naturais aí, a gente não tem nem bomba atômica, né? A gente não tem, assim, a gente não tem bomba atômica, a gente despreza a indústria de defesa, a gente acha que é melhor comprar lá fora. Então, eu acho que o Brasil está bem abaixo da necessidade que o papel geopolítico exige dele, principalmente nesse mundo agora, que é um mundo mais perigoso, ninguém tem dúvida disso, né? Muita gente, quando a gente fala sobre bomba atômica, as pessoas costumam torcer o nariz. Qual a importância de termos a bomba atômica? Eu acho que isso está mudando. Acho que se você falasse para mim um ano atrás, eu até é obrigado a concordar com você, mas agora já começa a mudar, porque, primeiro, que o pessoal viu o que aconteceu na guerra na Ucrânia. Segundo, também, que eu acho que já se conscientizou que nós temos uma pessoa, para dizer o mínimo, instável na Casa Branca, que é o Donald Trump. Você sabe o que ele quer, o que ele vai fazer, né? Não é uma pessoa equilibrada, é uma verdade. Então, acho que o brasileiro, de repente, ele se tocou que foi um erro aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O próprio presidente Fernando Henrique, que assinou esse tratado, ele já reconheceu que foi um erro. O Lula falou isso daí, que o Brasil precisava de uma bomba atômica. A gente já viu declaração de diversas autoridades nesse sentido. Eu acho que a visão está mudando, mas está longe do ideal ainda. Nós estamos longe do ideal, né? A gente começa a perceber a importância de armas nucleares, mas a gente ainda está longe do ideal. A má notícia é que, na minha opinião, o funil vai se estreitar. A gente vai ver mais ameaças à soberania brasileira, e aí acho que as pessoas vão começar a entender por que é importante ter uma bomba atômica. Ninguém pede uma bomba atômica para atacar outro país, que é isso? Não é isso que se quer. O que se quer é um Brasil soberano, um Brasil independente, um Brasil onde as pessoas possam levar a vida delas aí, né? O Brasil que tem a condição de defender os seus passos, né? Opa, sim, isso é verdade. A intenção, mas uma coisa, eu sempre fui favorável a essa coisa de bomba nuclear, bomba atômica, porque aí o senhor me corrija, quando nós estamos pensando nesse tipo de armamento, não é só a bomba atômica ou uma arma nuclear. Junto com ela vem todo um conhecimento agregado, vem um fator multiplicador também. Estou errado nessa minha conclusão? Não, o que acontece é o seguinte, é por aí, mas a gente precisava começar a pensar em termos globais de defesa, né? Porque você para pensar, um país que nem o Brasil não tem satélite próprio. Hoje, sem satélite, você não faz nada, é um fato. Você não faz nada, você não tem comunicações de alto nível, você não tem dirigibilidade, você não tem independência na dirigibilidade de mísseis, foguetes e drones, você não tem nada. A gente não pensa em satélite, né? Agora que a gente está acordando para o nosso submarino nuclear, né? Aí nossa indústria de defesa, vamos ser sinceros, a indústria de defesa brasileira, ela foi negligenciada, isso é um fato.
Então, eu acho que a gente tem uma mentalidade, a mentalidade brasileira ainda é uma mentalidade muito inocente com relação a isso. Eu costumo dizer que a gente é café com leite no jogo das superpotências. A gente não pensa estrategicamente. O Mao Tse Tung, nos anos 50, ele falava o seguinte, né? Ele tinha uma expressão que eles é 2 foguetes e uma bomba. O que eram esses 2 foguetes? O foguete com capacidade de lançar uma bomba, um armamento nuclear no alcance intercontinental, um foguete capaz de colocar um satélite no espaço e a bomba atômica. A China concretizou todos esses passos aí. Hoje a China é dona do seu nariz, isso é que é verdade. Não pense você que se os Estados Unidos pudessem esmagar a China, eles não o fariam. Eles não o fazem porque eles não podem, não porque eles não querem. Eles querem, de qualquer jeito, esmagar a China, parar a China, mas é impossível você parar um país daquele tamanho, com aquela pujança tecnológica e industrial. Né? Mas por quê? O Mao teve essa visão 70 anos atrás. Falou, olha, a gente vai preparar o país para o futuro. Não adianta só a gente ter indústria, ter uma economia pujante, como a China sempre teve, essa é a história da China, se a gente não tiver a condição de defender isso. Então, ele pensou estrategicamente, coisa que a gente não faz. A gente não pensa estrategicamente no Brasil. Essa é uma verdade. Me fala uma coisa, existe um estudo da FIP que aponta que a cada R$ 1 investido em defesa gera R$ 9,80 no acréscimo do PIB. Como que funciona isso na prática? Acho que o pessoal tinha que ter melhorado essa frase aí, né? R$ 1 investido em defesa no Brasil, né? Porque Isso, no quando Brasil. fala investir em defesa, o pessoal já pensa em comprar coisa lá fora. Eu sou contra isso daí de uma forma assim, bem ácida mesmo. O que acontece é o seguinte, cara. Você tem uma indústria de foguete, né? Você vai precisar ter uma metalurgia especializada. Você precisa de combustíveis que demandam um parque de indústria química bastante robusto e diversificado. Você vai ter que ter uma indústria de componentes eletrônicos, né? Você vai ter que ter todo um arcabouço de telemetria para aferir a dirigibilidade e alcance desses mísseis, etc. Isso gera empregos, isso gera investimentos, gera tudo que você pode pensar. Então, é uma indústria altamente ligada à tecnologia e ela emprega milhares de pessoas. Vê o que a Rússia está fazendo. Olha, a Rússia, depois que começou a guerra da Ucrânia, que eles revigoraram o parque industrial deles que estava dormente. Hoje a Rússia tem milhões de pessoas trabalhando na indústria de defesa, porque eles entendem. Hoje a economia russa, ela faz parte, a indústria de defesa faz parte da economia da Rússia. Então, eu coloco as coisas dessa forma, eu vejo a coisa dessa maneira aí. Eu acho que a gente precisa revigorar a indústria de defesa brasileira porque ela gera PIB, ela gera emprego, né? Ela arrecada impostos, ela também gera divisas quando a gente consegue exportar esse material, porque o mercado externo é sempre sedento de novas tecnologias, de novos insumos, né? Então, o Brasil precisava ter essa mentalidade, mas a gente ainda está um pouco longe disso. E pensando aqui, quando você tem esse tipo de investimento, na defesa nacional, obviamente, acaba gerando novas vagas altamente qualificadas, concorda? Sim, mas é o que eu falo para você. Deixa eu só colocar o teu vídeo aqui. Mas a coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente precisa ter a mentalidade de que uma defesa, ela não é só necessária, é uma coisa positiva para o país também, nesse aspecto. Porque você quer ver um negócio? Esses spins, né? Toda essa indústria paralela que apoia o setor de defesa, eles vão gerar outros produtos para a economia também. O cara que ali ele apoia a Vibraz, sei lá, com uma fábrica aí de pneus para avião, vamos supor, não sei se a gente está fazendo os pneus aqui no Brasil, acredito que sim.
Mas esse cara aí, ele vai vender, essa empresa ela vai vender para outros setores também. Por aí vai, empresa que faz componentes de alumínio aeronáutico, ela vai produzir outras coisas para outro setor também e gera emprego. E é um equipamento, material de defesa, ele tem um valor agregado muito bom. Né? E aí, uma coisa que a gente sabe também, né, José? Os bons empregos estão na indústria, né? Então a gente tem que industrializar o país e a defesa é parte disso. Só que a gente precisa mudar a mentalidade, né? A mentalidade brasileira ainda, em parte por uma série de coisas aí, por preconceito, uma visão errônea que muitos influenciadores têm aí, a gente tem uma visão distorcida da defesa, e não pode ser assim. A defesa ela é importante para o país, seja qual for o governo, seja qual for a orientação ideológica de um governo, e precisa ter uma defesa robusta, até porque é a defesa que vai assegurar o nosso modus vivendi, a aplicação da língua portuguesa em todo o território nacional, tá? A nossa soberania, a integridade do nosso país, né? A nossa capacidade de fazer comércio nos oceanos e por aí vai. Então é importante, a gente precisa conscientizar mais a sociedade. Eu acho que já se começou, eu acho que a gente já não está mais no passo inicial, acho que a gente já andou um pouquinho, mas precisa ganhar mais velocidade, né? Sim, concordo. O senhor comentou sobre a Vibras e isso me lembra que no passado nós tínhamos um parque industrial, tecnológico e de defesa muito forte aqui no Brasil, né? Tinha, por exemplo, a Vibras, que está aí há muito tempo, a Ingesa, a Embraer, tinha mais outra também, e tem outra empresa que eu esqueci o nome também, todas trabalhando com equipamento militar e também, em alguns casos, servindo a sociedade civil. E eu vejo que após os anos 90, quando nós tivemos aquela ascensão do neoliberalismo aqui no Brasil, essas indústrias foram ou privatizadas, e algumas, infelizmente, é o caso da Vibras, que vem perdendo espaço cada vez mais em detrimento a empresas do mercado externo. O que acontece é o seguinte, o neoliberalismo foi um câncer, né? E agora já começa a se perceber isso daí. Foi um câncer. E a gente tem um problema adicional. O neoliberalismo, na verdade, o Josué, ele é um câncer, né? Porque o que está acontecendo? A gente começa a ver a miséria que se espalha pelos Estados Unidos. Coreia do Sul está embarcando nisso, por incrível que pareça, tem casos de prostituição de idosos na Coreia do Sul, mulheres de 60 anos se prostituindo porque não tem dinheiro para pagar, para manter o custo de vida, porque a pensão é uma mixaria, que é um preceito do neoliberalismo, né? Eu te dou o mínimo de pensão, você se vira, você vai vender bolo no pote, bolo no semáforo. Então, eu acho que a gente começa a perceber um pouquinho agora os males do neoliberalismo, bem que a propaganda em cima dele é muito forte ainda. A gente tem uma juventude que está muito influenciada por isso aí. Agora, você não pode esquecer uma coisa muito importante, que destruiu em muito, atrasou em muito a defesa brasileira, que foi a Lava Jato. Eu vou te dar um exemplo. A Odebrecht, ela estava investindo no setor de defesa. E ninguém duvida que ela ia se tornar uma gigante na área. Acabaram com a Odebrecht. Então a gente perdeu um braço na área também. O setor naval brasileiro foi muito prejudicado. Porque eu vou te dizer uma coisa, não existe defesa sem um setor naval forte. Você tem que ter estaleiros funcionando, empregando gente, esse pessoal aí construindo navios civis. Para hora que você precisa construir um navio militar, você tem capacidade de fazer. E outra também, um país que tem o setor naval forte, na indústria de produção de petroleiros, containers, gazeiros, etc., na hora que ele parte para o uso dual, que ele vai fazer navio de guerra, o custo é acessível. Um país que só tem uma indústria voltada para a construção militar, que é o caso dos Estados Unidos, ele tem que jogar sobrepreço, porque ele não sobrevive só fazendo para as Forças Armadas. Então, a gente precisa pensar nessas coisas todas, né? Esses dois fatores que eu elenquei aí, tanto o neoliberalismo, né, e a Lava Jato, elas ajudaram a destruir bastante aí o setor da defesa no Brasil. E você tem um outro lado também, é uma verdade
que o investimento em defesa no Brasil é baixo. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade também que as próprias Forças Armadas elas não conseguem fazer uma comunicação eficiente, né, para sensibilizar os poderes constituídos no sentido de aumentar aí o investimento em defesa. Então, é um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso. Tá, e nós estamos falando aqui muito sobre defesa, sobre a importância desse setor, mas como que a sociedade civil pode se beneficiar de toda essa tecnologia que é criada na defesa? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar, eu vou falar nas vantagens para a sociedade, mas eu vou falar numa vantagem imaterial, que é a segurança. Segurança e soberania. Se você acha que investir em defesa é caro, experimenta perder uma guerra, que é o que está acontecendo com a Ucrânia. Hoje já se calcula que a Ucrânia vai ter, para reconstruir, vai precisar de mais de 600 bilhões de dólares. Eu não acho que é só isso. Eu acho que é coisa de 1 trilhão e por aí vai. Então, essa é uma coisa que já salta aos olhos. Agora, você tem que olhar o negócio. Quando você investe mais em defesa, você tem um parque industrial que gera empregos, e muitos empregos. Essa é uma verdade. Pega um estaleiro, quantos funcionários? Você tem um estaleiro com menos de 5 mil, 2 mil, 5 mil funcionários. Você não tem, porque a construção de um navio é uma obra gigantesca, demanda milhares de profissionais. E não é só isso. Quando você tem ali um complexo industrial, que dê emprego a 2 mil pessoas, empregos diretos, você tem ali do lado uma cadeia de restaurantes que abastece esse microcosmos aí, né? O comércio local é irrigado com os ganhos dessa empresa. Você consegue, o setor imobiliário é alavancado também, porque muita gente vem de fora, precisa comprar casa ou vai pagar aluguel ali. Então, você gera investimento, essa que é a verdade. Só que a gente precisa olhar, eu acho que a sociedade ela precisa ser conscientizada nesse sentido. Agora, eu entendo o contraponto da sociedade. Você pega uma pessoa que mora lá em Cidade Tiradentes, que está tomando 2, 3 ônibus para vir trabalhar no centro da cidade, que tem uma vida difícil. Ela não tem tempo de pensar nisso. É uma verdade. Ela tem uma situação complicada. Os objetivos dela são outros. Ela não pode pensar estrategicamente, porque ela está preocupada em sobreviver. Então, nós temos que fazer a parte por essa pessoa também, para garantir a segurança e o futuro dela, de seus familiares e seus entes queridos. Mas a sociedade ela é beneficiada, sim. É que é o que eu te falei. Durante muitas décadas, houve um aviltamento de imagem da importância do setor defesa, em parte por causa do golpe militar de 64. Tá? A ditadura ela foi assim, uma coisa que eu acho que ela separou muito Força Armada e público. O pessoal nega isso, mas é uma verdade. Ela criou um trauma. Eu vejo dessa forma. Mas isso precisa mudar, cara, porque se a gente tiver um problema de soberania um dia, isso vai afetar todos nós. Né? Você não tenha dúvidas a respeito disso. Eu te falei, precisa haver toda uma construção. Eu trabalho muito em cima dos influenciadores para isso, porque eu sei da importância do influenciador digital hoje em dia na construção na disseminação de ideias. Né? Eu trabalho em cima de ideias positivas. Eu não gosto de trabalhar negativamente. Mas é importantíssimo isso aí, cara. Isso vai afetar todos nós, né? Isso acaba beneficiando a sociedade de forma indireta, que eu te falei que é soberania e defesa, e de forma direta também na forma de empregos, né? Você quer ver um negócio que a Rússia fez e a China está fazendo também? A Rússia não tem uma indústria de defesa concentrada numa região só. A indústria de defesa da Rússia está em todo o país, todo. Da Sibéria ao Cáucaso, você tem indústria. Essa aqui é a verdade. Você tem fábricas aí, você tem entidades ligadas à defesa. É o que o Brasil precisa fazer também. Vamos levar a indústria para o Centro-Oeste, vamos levar para o Nordeste, vamos levar para a Amazônia, né? Até uma questão estratégica, deixar essas indústrias espalhadas. Né? Então, duas coisas que eu sempre pensei. Eu acho que é importantíssimo fazer esse deslocamento industrial. Seria talvez um sonho pensar que poderíamos ter uma fábrica ou uma indústria voltada para a defesa nas regiões Norte e Nordeste. Eu acho que centralizaria um pouco essa coisa
do sul e da região central do Brasil. E só insistindo um pouquinho mais na questão anterior, quando eu fiz a pergunta, eu pensei na questão de tecnologia. Dá para transferir essa tecnologia do militar para o uso civil? Existe essa possibilidade? De repente, sei lá, eu não sou da área, mas pensando, sei lá, de repente vocês criaram um acendedor de fósforos digital. Existe como pegar isso e trazer para minha casa? Existe essa possibilidade? Não, primeiro eu quero dizer para você é o seguinte, que o militar por si ele não cria nada, ele cria requisitos, né? Ele cria requisitos, o governo entra com subsídios e quem vai viabilizar, materializar esses requisitos é o setor civil. E é lógico que isso aí vai ter uma aplicação dual. Vamos pegar os satélites, por exemplo. O satélite que você usa para reconhecimento, você tem uma série de subaplicações dele no meio civil. Mas não é que a coisa vai ser criada no meio militar. Nós criamos requisitos. Você cria, eu preciso de sei lá, de um rádio de comunicações que opere nessa banda de frequência, que ele tenha capacidade criptográfica, que ele faça saltos aí entre as diversas frequências e por aí vai. E aí, através de investimentos, né, e dos órgãos encarregados de investimento, a indústria civil, as empresas vão viabilizar a consecução desse tipo de insumo. E lógico que ela vai se aproveitar dessas tecnologias e ela vai tentar colocar alguma coisa no mercado também. Mas é assim que as coisas funcionam. O militar mesmo em si, sozinho, dificilmente ele vai desenvolver alguma coisa. Tem nem, porque toda pesquisa e desenvolvimento, ela demanda investimento. Demanda investimento. Você vai criar um foguete. Você tem que ter um campo de provas, você tem que ter técnicos especializados, você vai pagar o desenvolvimento do projeto, você vai fazer testes, esses testes vão dar certo e vão dar errado. A indústria nunca faz tudo, essa é que é a verdade. A maior parte das indústrias de defesa, elas não fazem tudo, elas são montadoras. Então, ela compra o chip, ela compra o sistema inercial, ela compra as aletas, às vezes ela faz, o propelente, ou faz a ogiva, sei lá, mas ela compra muita coisa por aí, depois ela monta. E essa cadeia de fornecedores, né, ela gera emprego também, e ela também produz, ela também fabrica as coisas de forma dual. A gente tem que pensar nisso tudo, né? Mas até a tecnologia, ela não vem, na verdade, da Força Armada. A necessidade, sim, vem das Forças Armadas. Há casos em que os militares trabalharam aí um projeto e tal, mas dificilmente, até pela condição de exiguidade de recursos no Brasil, dificilmente você vai ver um projeto completamente desenvolvido pelas Forças Armadas, né? Pelos fatores que eu elenquei aqui para você, pelas dificuldades. Mas é completamente possível. Gera desenvolvimento, gera emprego, gera uma série de coisas. Ah, tá. Não, é que eu fiz essa pergunta baseado num pensamento, talvez seja um folclore, que olha, sei lá, você usa o celular hoje, mas ele surgiu ali num período de uso militar, você usa isso, mas é porque nasceu num pensamento militar e aí chegou para a sociedade civil. E aí, às vezes, eu ficava pensando que algumas das coisas que utilizamos hoje realmente saiu da defesa, saiu do serviço militar e veio para nós na vida civil. Não, ela sai como requisito, mas dificilmente o militar vai fabricar isso daí, né? Até porque você tem que ter todo um arcabouço, né? Laboratórios, você tem que ter soldadores especializados, gente da área de metalurgia, de química, etc. Então, geralmente, o que se faz? Se faz o requisito e se abre uma licitação, se abre um processo público aí, para que empresas façam a consecução desses requisitos. Né? A internet, por exemplo, era um requisito dos militares americanos, não foram eles que fizeram, foram diversos laboratórios, diversas empresas aí. Mas isso não mais. Pode concluir. Que foram desenvolvendo. Mas o próprio, as Forças Armadas não tem estrutura para desenvolver. Vamos desenvolver agora um novo equipamento. Tal. Você precisa de uma estrutura muito robusta, de gente muito especializada, gente que faz isso. Às vezes você vai pegar um cientista, um técnico, que ele vai trabalhar num equipamento militar que ele nunca trabalhou, mas, na verdade, a experiência que ele tem de outros projetos
vai viabilizar aquilo. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu até chegou ontem para mim. Isso aqui é um tanque T-72 do período soviético. Está em uso até hoje na Ucrânia, lógico, versão muito mais aperfeiçoada, né? Mas isso aqui começou como um trator na União Soviética há 90 anos atrás. Eram tratores. Eles fabricavam tratores, compraram alguns tanques de guerra americanos, depois aplicaram o que tinham feito nos tratores aí e foram desenvolvendo a sua indústria. Hoje a gente tem seguramente a melhor indústria de tanque de guerra do mundo. Mas por quê? Houve todo um projeto, né? Houve um projeto, um aproveitamento, e essa gente aí, eles conseguiram dar continuidade ao longo de várias décadas a essa mentalidade militar. Mas é isso que a coisa funciona. Você tem que ter uma simbiose entre a vontade militar e aquilo que a indústria civil pode fazer, e um tempero disso tudo aí, que é o investimento público, né? Agora, é uma coisa que eu penso assim, eu estudo muitas indústrias de defesa mundo afora, né? E tem duas que se destacam bastante, que é a americana e a soviética. Você nota uma coisa, na verdade, a União Soviética tinha grande escritório de projetos. Tinha, não, tem até hoje, tem mais de 30. Mas nos Estados Unidos, o que eles faziam? Eles sempre tiveram gerentes muito bons. O projeto de submarino nuclear dos Estados Unidos mesmo, ele só foi para frente porque ele tinha um gerente espetacular, que era o almirante Hyman Rickover. Era um cara de uma visão estratégica fora de série. Então você precisa ter gente com poder, com força política, né, com capacidade de pensar, de organização e com prestígio também junto às autoridades para angariar recursos para dar impulsionamento nessa indústria. Mas eu volto a dizer para você, a indústria de defesa no Brasil ainda não é uma prioridade, a nossa mentalidade está muito atrasada com relação ao que a gente precisa nesse país. E isso acaba trazendo vários problemas, né? Porque você não tem uma indústria forte, e aí a gente acaba perdendo posições no mundo e perdendo força, que é o principal, né? A gente não está perdendo, porque quem perde tem alguma coisa para perder. A gente nunca teve, na verdade. Não tem visão, né? Falta visão. Porque é o que eu digo sempre. Se você tiver hoje em dia, se for ameaçado por uma potência marítima que ameace a navegação no Atlântico Sul, o que você vai fazer hoje em dia? Não vai fazer nada. Nada, essa que é a verdade. Né? Até porque a gente compra muito. Vamos ser claros. Eu acho que a gente tem que ser claro nessa vida. Qual é a potência que antagoniza o Brasil no Atlântico? É os Estados Unidos. É uma verdade. E a gente compra material deles, quer dizer, a gente compra do nosso principal adversário potencial. Precisa pensar nisso daí, tem que pensar estrategicamente. Ninguém está falando aqui antagonizar os Estados Unidos, mas a gente tem que ter visão estratégica. O dia de amanhã isso aí pode mudar, esse quadro pode mudar, como quase mudou esse ano, com as ameaças do presidente Trump. Então a gente precisa pensar estrategicamente. Eu não tenho um pensamento estratégico no Brasil, cara, e vou ser bem sincero para você. Ninguém está interessado em ouvir um planejamento estratégico. Você vai falar de planejamento estratégico para a maior parte dos políticos ou para alguns grandes influenciadores ou veículos de imprensa, eles não ligam para isso. A nossa miopia de percepção do nosso próprio potencial é um negócio pavoroso. A verdade é essa, é horrível. Está mudando. Sim, já não estamos no zero, mas ainda está muito longe do ideal. Mas isso eu espero que nós tenhamos tempo para chegar no ideal. Sim. Porque a história não dá tempo para ninguém. Mas é engraçado isso, né? Porque assim, é como se eu estivesse comprando armamento de defesa. O senhor falou claramente, não somos inimigos, mas assim, eu estou comprando armamento de defesa do meu possível inimigo. Será que ele vai me vender o melhor que ele tem? Ele não vende. Historicamente, os Estados Unidos nunca vendem o melhor que eles têm. Isso é histórico deles. Tá? Eles nunca entregam o melhor que eles têm. Eles sempre vendem o plano B. A verdade é essa. E, assim, o que acontece? Eu acho que a gente nem pensou, o Brasil nunca pensou em termos estratégicos, naquilo que seria de melhor. Por exemplo, um país com esse tamanho, a gente não pode ficar pensando aí o tempo todo em deslocar tropa, né, de um lugar. Você tem que ter uma capacidade estratégica já com mísseis de longo alcance. A gente nunca pensou nisso. Só que eu falei, nós sempre fomos café com leite.
É uma verdade, o país é café com leite. Ele não pensa que estrategicamente o que eu vou precisar aí para no futuro, né? No futuro, numa condição de. Ah, mas os Estados Unidos são nossos amigos, são. E o dia que não for mais? Potências são assim, elas mudam governos, mudam as prioridades, mudam as vontades, né? Mudam as necessidades. Então a gente tem que pensar estrategicamente, coisa que a gente não faz no Brasil, uma verdade. E eu não estou dizendo só dos militares, não. Militares, políticos, diplomatas, jornalistas, a elite universitária, os partidos políticos, ninguém tem essa visão estratégica de país, de pensar em país. Ninguém está falando aqui em fazer do Brasil uma potência predatória, não é isso que se quer. É a gente conseguir manter o nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver, o nosso lugar do mundo. É isso que se quer. O que se pensa é isso. Né? A minha ideia é nós vamos manter o nosso lugar no mundo. É isso que a gente quer. A gente não quer avançar para cima de ninguém. Agora, sem uma defesa robusta, isso estaria ameaçado. Eles falam, nunca vai acontecer. Você não pode dizer isso. Ninguém pode dizer que as coisas não vão mudar. As coisas estão mudando bastante, né? Sim, eu acho que é importante mantermos uma defesa grande, robusta e fortalecida num pensamento vinculado ao crescimento econômico, porque hoje em dia tem muita, selando a fala do senhor inicial, tem muita gente que fala, olha, mas o Brasil não tem nada para defender. Como não tem? Nós temos a Amazônia, que assim, que tem as maiores riquezas minerais do mundo lá. E eu acho que quando a gente pensa num crescimento de longo prazo, olha o exemplo da China, eles vieram crescendo, a indústria civil cresceu, a economia cresceu, paralelamente, a defesa do país também cresceu. Porque não faz sentido você imaginar crescer economicamente e não ter uma defesa nacional robusta que acompanhe esse crescimento econômico. Faz sentido isso para o senhor? É tudo isso, mas é o que eu te falei, né? Qual é o problema principal que a gente tem? É mentalidade. Quando você fala em mentalidade, é todo mundo, né? Porque você não vê grandes matérias sobre a área de defesa. Outro dia falaram, o fulano vai fazer uma palestra. Eu falei, eu não vou. Por quê? Você não vai? Porque eu já sei que eu vou ouvir ali. É mais do mesmo. Coisa de uns 2 anos atrás, eu tive numa palestra da Fiesp aqui em São Paulo, eu vi um monte de exposição bonita. De lá para cá não se produziu um parafuso novo. Então eu estou cansado disso aí, né? No meu caso, eu tenho outra visão. Acho que essas coisas não vão adiantar nada. Eu acho que, na verdade, não tem coisa nova, gente nova falando de defesa. Não tem, é sempre mais do mesmo. O pessoal fala que está tudo bem. Fala, qual é o teu projeto? Não, nós vamos comprar isso aqui, vamos comprar navio onde, não sei onde. Isso aí para mim não é defesa, meu amigo. Você está exportando o PIB. A novidade, para mim, é investimento em defesa local, em indústria local. Né? Investimento a fundo perdido. Ah, você vai pagar mais caro no começo? Vai. Você vai pagar mais caro do que aí fora. Bem mais caro. Só que você vai ter o produto aqui dentro. É uma verdade, é um investimento que você está fazendo, é um seguro que você está pagando, é um plano de saúde que você está pagando, que você pode usar o dia de amanhã para uma cirurgia complicada. Né? Então a gente tem que ter essa visão, mas por enquanto não tem, cara. Não tem. E isso aí depende do espectro. Você vê algum órgão aí da imprensa mainstream ou da imprensa alternativa defender a indústria da defesa? Não vê, cara. Ninguém fala nada. É como se o assunto não existisse. O que eles falam aí, olha, o Brasil está comprando um navio. Ô, meu amigo, mas isso não muda nada o nosso panorama. Você comprar coisa pronta não muda nada. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. É a mesma coisa você ficar comprando comida. Você tem uma cozinha bacana na tua casa, mas você só compra comida lá fora. Você não sabe cozinhar, na verdade você importa tudo isso, esse aqui é o fato, né? Então a gente precisa mudar isso daí. A gente precisa mudar isso daí. Mas eu não sei se a gente... Assim, é o que eu te falei, já começou, né? Mas essas vozes dissonantes, e não sou só eu, elas precisam ter mais força. Você não vê ninguém chamando, ninguém quer saber, ninguém tá preocupado com isso, não. Eu acho que a gente é meio caboclo para essas coisas, né? Quando tiver o problema, a gente vai pensar na solução, mas fica mais caro, né? Tarde, né? É melhor investir agora que sai mais barato no futuro do que você ter que fazer a solução de último momento.
Me fala uma coisa, como que essas tensões atuais entre Estados Unidos, China, a guerra na Ucrânia, afetam o acesso do Brasil a tecnologias de defesa? Ninguém te vende tecnologia sofisticada. Ninguém te vende. Se você falar para o cara, ó, eu vou te vender aí um navio, tá, tudo bem. Ele pega e te vende o navio pronto, navio, para ele interessa. Ainda mais navio usado. Ele não tem o que fazer com ele, ele ia gastar uma nota em desmilitarização. Ele vai empurrar o custo para você. O custo vai ficar contigo. Só que eu vou pegar tecnologias sensíveis, por exemplo, a tecnologia de disparo de mísseis de um submarino. Isso o cara não te vende, né? Você vai ter que ralar para conseguir. Essas coisas estratégicas, essas coisas importantes. Né? O cara quer te vender o produto pronto, para ele é jogo pra caramba, ele está levando valor agregado. Esse é que é o fato, ele já deu os empregos, ele já gerou os empregos que ele tinha que gerar. Isso é que é a verdade. Então, o que eu acho? Que a gente precisava pensar exatamente nisso, em mentalidade aqui dentro, mas não tem, né? E se você for olhar bem mesmo, todo país que tem uma indústria robusta, todo país que tem sem exceção, tem uma palavra que imperou ali, chamada continuidade. Às vezes a pessoa ela começou com um projeto militar mais simplesinho, né? E ela foi evoluindo para coisas mais complexas, mas ela não deixou de investir na evolução. E é coisa que a gente não faz aqui no Brasil. Você vê, antigamente você tinha a Engesa, você tinha a Bernardini, você tinha a DF Vasconcelos, você tinha a própria a Vigorelli fazia metralhadoras também. Você tinha várias empresas no Brasil. Você não ouve mais falar, fecharam todas. Né? Então, eu acho assim, a gente precisava ter mantido essas empresas aí, ou pelo menos as que não dava para manter, ser absorvida por empresas maiores, para a gente projetos continuarem. Mas a gente não faz isso, a gente não tem essa mentalidade evolutiva. Eu sempre falo isso daí, que de tenente a comandante eu vi umas 3 marinhas, né? Porque começa um projeto, morre, começa outro, morre, começa outro. Isso tudo tem custo, cara. Você pega a Marinha Americana, por defeitos que tem, eu sou muito crítico da Marinha dos Estados Unidos. Eu estudo ela para criticar. Eu falo sempre, pessoal, antes de estudar, eu conheço. Mas ela tem uma virtude, isso é inegável, que é a continuidade dos projetos. Estão fazendo projetos de porta-aviões aí há 100 anos, estão fazendo projetos submarinos nucleares há 70. Então, eles têm essa continuidade, coisa que a gente não tem no Brasil. Precisa de continuidade. Mas, olha, cara, mais que recurso, eu digo o seguinte, que na vida militar, na minha opinião, o mais importante que recurso é mentalidade. É mentalidade. Se você fizer um balanço da guerra do Vietnã, os americanos tinham muito mais recursos que os vietnamitas. Só que a mentalidade vietnamita era muito melhor. É uma verdade. Então, a gente não tem mentalidade aqui no Brasil. Desculpa, mas não tem. É muito fácil você refutar qualquer argumento que está por aí, porque não há mentalidade. Não há continuidade de projetos, não há mentalidade estratégica, uma série de coisas aí. Então, é muito complicado tudo isso. Entendi. Precisa mudar essa mentalidade. Concordo. E o senhor mencionou a Vibras, ela está em crise há aproximadamente 3 anos, e ela é um símbolo da tecnologia brasileira no setor. O que essa crise representa na defesa brasileira? Precisa ver se a defesa brasileira sabe que isso é uma crise, né? Eu não sei se sabe. Tenho minhas dúvidas a respeito disso. Porque, em termos estratégicos, se você perder a Vibrar, de amanhã, hora que você precisar de míssil, você vai comprar de alguém, né? Se a pessoa quiser te vender. Se você não for um problema para o mundo aí, ninguém quiser te vender esses mísseis. Então, mas cortando o senhor, hoje todo mundo fala que nós somos amigos da China, parceiro comercial, tá tudo tranquilo, os Estados Unidos é malvadão. Então, supondo que eu briguei com ele, eu não posso ficar tranquilo porque a China e talvez a Rússia vão me ajudar amanhã? De forma alguma. Você não sabe o que vem por aí. Você vê o Irã, membro dos BRICS, é um grande aliado da Rússia e da China, e a gente não sabe qual será a posição dos dois países frente às pressões americanas que estão se avolumando. Né? O Brasil só conta consigo mesmo, ele precisa pensar nisso, em contar consigo mesmo. Defesa é investimento. Você não faz defesa para hoje,
da defesa é para daqui a 20, 30 anos. E a gente não está pensando em 20, 30 anos. É um fato. A gente não está pensando em defesa para 20. Você vê, a gente compra tanque de guerra velho da Alemanha aí, né? Esses Leopard aí. E quando a gente teve um dos melhores projetos de tanque de guerra do mundo, que era o Osório. Mas a gente deixou de lado, né? Deixou a empresa quebrar. Eu não vou responsabilizar ninguém, porque vamos ser sinceros também, né? Nos anos 90, o Brasil vivia uma crise sem tamanho. Então é fácil você entender o que foi que aconteceu. Assim, vamos dizer, justificável isso. Mas não agora, né? A gente Sim, tem que começar, porque o Brasil tem uma oportunidade muito grande, cara. O advento dos microchips, dos drones e dos novos mísseis está fazendo uma revolução na indústria de defesa. É questionável se no mundo que vem aí grandes navios e tanques de guerra e mesmo a aviação de caça, se ela vai ter lugar. Então o Brasil precisa aproveitar essa mudança tecnológica e de mentalidade militar e investir nessa área. Nós poderíamos ter grandes indústrias de drone. A tecnologia de drone não é uma tecnologia extremamente sofisticada, não é. Você pode fazer um desenvolvimento de drones muito bons, essa é que é a verdade. Então a gente precisa começar a pensar nisso daí, né? Eu acho que hoje em dia, você, com o investimento, o investimento em drone não é caro, não é um insumo de preços absurdos. O treinamento do operador de drone, eu falo sempre que ele já vem pronto no mercado civil, porque hoje em dia qualquer moleque, ele tem um celularzinho, ele saberia dirigir um drone. E o Brasil precisa pensar nisso daí, né? Nós estamos passando uma revolução tecnológica no campo militar. É uma verdade, é uma revolução tecnológica, mesmo como nunca se viu. Eu acho que desde a invenção do canhão, não se viu uma revolução tecnológica assim tão abrupta como essa que nós estamos vivendo agora no século XXI, que é o advento dos drones de produção em massa. Está mudando tudo. sim, e eu fiz esse comentário, essa pergunta, porque, como o senhor havia dito lá atrás, essa coisa do influencer, essa, quando você fala com alguém sobre a importância da nossa defesa, sobre a importância do Brasil investir nesse setor, ah, mas fica tranquilo, porque tem a China, que é nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos já era, tem o BRICS que está aí, como se isso fosse o suficiente, como se o maior interesse da China fosse defender o Brasil, quando, na verdade, o maior interesse da China é defender a China. Defender o Brasil é se for interessante para a China. Mas é o que eu falo, a gente não tem mentalidade para essas coisas. Você tem que ter uma mentalidade, né? A China, eu acho que ela tem interesse aí em fazer parcerias com o Brasil. Eu acredito que vai haver interesse nessa área. Mas será que a gente está interessado? Será que a gente percebe isso? É o que eu falei, cara, a gente não tem mentalidade. Qual é a nossa mentalidade hoje? Vai lá e compra material dos Estados Unidos, da Europa, todo mundo acha bonito isso. Você compra aí o equipamento, lá todo mundo bate palma, todo mundo acha lindo. Na imprensa toda acha uma coisa maravilhosa. Só que você está desenvolvendo a indústria lá. Você está gerando emprego para lá. E ó, eu vou te dar um exemplo gritante do que aconteceu. Como é que chama? A Argentina, ela era dependente da tecnologia de mísseis da França. É que quando houve a guerra com a Argentina, com a Inglaterra, eles ficaram na mão a guerra das Malvinas. A França não deu assistência que os argentinos queriam. Então, um país que nem o Brasil depender dos outros, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Você depender de insumo estrangeiro é uma coisa que você dá a guarda da penitenciária para o PCC, né? Não dá, né? Então, não. A gente precisa mudar essa mentalidade, mas está difícil, né? No momento é difícil. É o que eu te falei, não tem espaço. Qual é o espaço que tem? A gente não tem espaço. Não tem espaço. A indústria não fala disso. É sempre a mediocridade de sempre. Você abre as matérias que tem de defesa, é sempre a mediocridade. Eu nem leio essas porras aí. Nego me manda esse negócio, nem leio. Perder meu tempo, porque eu já sei o que tem ali. É a mesma coisa. Não é uma mentalidade revolucionária, assim, em termos de, vamos olhar para frente, vamos ver o que está acontecendo. Né? A gente não tem essa visão. É difícil, né?
E pensando um pouco no caso da Vibras, que a gente falou agora há pouco, quais os outros cases brasileiros que nos mostram o nosso potencial ou os problemas que a gente ainda tem que enfrentar? Como assim você diz? Na área de defesa? Na área de defesa. Eu te falei, eu acho que o básico é isso mesmo, é mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, você não vai conseguir. A gente tem que ter uma doutrina de defesa própria. O que é uma doutrina de defesa própria? Qual é a ameaça ao Brasil? Qual a ameaça? A grande ameaça ao Brasil, na minha opinião, é o oceano. Você precisa ter o mar aberto para fazer comércio. Você vai vender tua soja para a China, vai comprar eletroeletrônicos, vai comprar tudo que você quer comprar aí. Então você tem que ter o mar aberto. Né? Para isso a gente precisa pensar, mas para ter um mar aberto, o que eu preciso? Você Segurança. tem, você tem que ter um sistema de vigilância, você tem que ter comunicações por satélite, tem que ter meios dissuasórios aí para uma frota se aproximar daqui. Né? Então é tudo isso, a gente não pensa nisso daí. A gente não está pensando nessas coisas, né? Eu acho que não tem uma doutrina própria. Se você perguntar, espremer mesmo as autoridades, falar, vem cá, mas qual é a principal preocupação do Brasil hoje em dia? Se o cara te falar que é Venezuela, você bota um chapéu de alumínio na cabeça dele, né? Porque não é. Então a gente tem que ter esses questionamentos aí, a gente não faz. Né? Eu acho que o básico é isso aí, cara, é a mentalidade. Eu só estou dando alerta. Eu acho que não vai mudar nada. Mas, comandante, eu acho que não vai mudar nada. Mas eu estou dando alerta, que é minha parte, né? Minha consciência. Eu acho que essa pergunta que o senhor fez, se o senhor for perguntar para alguém, vão responder algo. A maior preocupação do Brasil hoje é acabar com a miséria, acabar com a fome. E se você perguntar sobre defesa, a pessoa não vai saber o que responder. Talvez responda essa questão da Venezuela que o senhor falou. Então, mas é que tá. A questão é o que eu te falei, voltando ao que eu falei no começo do vídeo. Você pega o cara que mora lá na cidade de Tiradentes, no subúrbio aqui de São Paulo, ele tem outras preocupações, e ele está certo nas preocupações dele. Ele precisa colocar comida em casa. Mas a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que acabar com a miséria é uma coisa importantíssima. Eu tenho uma visão social, José. Eu tenho uma visão social das coisas. Eu acho que é importante. Mas se a gente não tiver um arcabouço de defesa, não tiver um muro, nós não vamos conseguir resolver os problemas internos. Nós não temos muro hoje em dia. Então a gente tem que pensar, olha, a gente tem que trabalhar essas questões, saúde, educação, segurança pública, emprego, fome, tudo isso a gente tem que trabalhar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso está pacificado na minha cabeça. Mas, em paralelo, você tem que começar a pensar na defesa, meu camarada. Como é que vai ser a defesa do perímetro aí? Concordo. Você tem que pensar nisso. Isso é parte do problema. Sim. Isso é parte do problema. Então, você acaba com a fome e alguém vai falar, tá bom ali, hein? Os caras acabaram até com a fome e não tem defesa. Vamos entrar lá. Vamos nos alimentar também. Essa que é a verdade. Sim. Mas eu acho que quando você começa a investir na defesa, você vai, que é o que a gente falou lá atrás, você vai ter emprego, você vai obrigatoriamente vai ter que melhorar a sua educação, obrigatoriamente vai ter que abrir um restaurante lá naquela cidade que não tinha, vai ter que abrir um hotel, e tudo isso você está gerando emprego, você está gerando renda. Sem contar que quando você. É um exemplo, tá? Vou criar uma fábrica de avião numa cidade X em Roraima. Então, assim, não é só a fábrica de avião, você vai ter que ter a fábrica de avião, vai ter que ter o cara que faz o parafuso, o cara que faz o vidro, o cara que limpa a sua oficina. Tem uma série de empregos agregados que vão vir juntos. E automaticamente você está reduzindo a pobreza, gerando emprego, entende? Então, eu acho que falta, quando eu fiz essa fala, era meio que uma provocação, porque as pessoas de fato falam isso. Olha, eu não tenho problema com defesa, eu estou mais preocupado em acabar com a fome, eu estou mais preocupado em ter uma saúde, eu estou mais preocupado em ter isso, eu estou mais preocupado em ter aquilo, e ele acaba se esquecendo exatamente disso que o senhor falou. Se você não tem uma defesa do perímetro, você não tem nada. Mas é que tá, né? A gente não pode tirar a força do argumento dessas pessoas. Mas por que a defesa no Brasil ela é negligenciada? Porque, na verdade,
A gente não teve problema nos últimos anos. É um fato isso daí. Então, eu até entendo quem tem essa visão. Eu entendo a pessoa que tem essa visão que fala isso. Só que essa mentalidade precisa mudar, né? Porque as ameaças estão. A gente vai para um mundo instável, a gente vai pra... A possibilidade do mundo ir para uma terceira guerra mundial é alta para caramba. Muito alta. Se você olhar aí países que nem China e Rússia já estão se preparando, eles sabem que vai ter uma guerra, porque eles são potências emergentes, né? E vão ser contestadas. Então, eles sabem, olha, tem uma guerra. O Brasil precisa olhar para isso daí também, né? Precisa ter essa visão. Mas é aquilo, você tá, na verdade, o que nós estamos falando aqui? É um dia de céu claro, o céu está bonito, não tem uma nuvem, nós estamos falando que tem uma tempestade aí. As pessoas não vão acreditar. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas eu não posso deixar de fazer minha parte, né? Sim. O senhor a gente falou sabe das consequências disso. A gente tem essa responsabilidade. Sim. O senhor falou que a China e a Rússia são potências emergentes. O Brasil não estaria dentro dessas potências emergentes? Mas o Brasil não ameaça ninguém, e o Brasil também não se percebe potência, né? Ele não se percebe. A nossa autoestima é muito ruim. A gente não se gosta. O Brasil não se gosta. É uma verdade. E eu te falo porque eu adoro esse país. A minha paixão é o Brasil, cara. Mas a gente não se gosta. A gente fala que isso aqui é o pior país do mundo, um dos melhores países em termos de recursos naturais é o Brasil. Temos uma língua comum em todo o território nacional, não temos sectarismo político, não temos invernos rigorosos, não temos problemas religiosos, e a gente, no entanto, acha, não sei porquê, né, que a gente é o pior país do mundo. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas enquanto a gente não se perceber como um país maravilhoso, a gente não vai lutar por isso aqui. Você tem que ensinar as pessoas a amar o Brasil. Quando eu vejo muita gente demonizando a história, eu falo, você está fazendo um desserviço para o país. Porque nenhum país tem uma história bonita. Nenhum país tem uma história bonita. É uma verdade. E a gente quer se vender como se nós fôssemos o vilão da humanidade. Não é, cara. Isso precisa mudar. Eu já te falei, o Brasil tem um problema de mentalidade. Enquanto não mudar a mentalidade, vai ser isso daí, vai ficar muito difícil. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu faço por uma questão de consciência. Eu acho que eu tenho que fazer, que é minha obrigação fazer isso aí. Ninguém está me obrigando, ninguém está pondo um revólver na minha cabeça, nem me pagando para fazer isso. Mas eu acho que é minha obrigação fazer para quem vem por aí pegar um caminho um pouco mais suave. Mas a gente tem esse problema, a gente não se gosta, né? A gente não se percebe potência. E aí é difícil, né? Sim, essa coisa de não se perceber uma potência é um grande problema, porque, como o senhor bem falou, quando a gente olha na Rússia, é um gelo gigantesco naquele lugar, em algumas regiões. No entanto, a coisa que o russo mais adora é ser russo. Eles têm outra visão da coisa, né, cara? O russo. A visão estratégica que o russo sabe seu lugar no mundo. Sabe que eles são ameaçados, ele sabe que eles têm muitos recursos naturais, ele sabe que o Ocidente a cada 100 anos faz uma invasão, ele sabe, tá muito claro da cabeça dele. Você conversa com um militar, com um político, com um diplomata da Rússia, essa visão está muito clara. A gente ainda não tem essa visão. A gente está muito longe disso. Mas precisa mudar, né? Você tem que fazer a nossa parte, né? O chinês é a mesma coisa. O chinês sabe o que ele passou, né? Então... Sim. E será que essa visão não seja pelo fato, exatamente de tudo que a gente falou agora, como nós temos tudo, é um lugar muito bom, talvez você não dê valor àquilo que nós temos? Sabe aquela coisa, olha, eu nunca passei fome na vida, então eu não sei o que é passar fome. Eu nunca participei de uma guerra. Então, assim, isso para mim é uma coisa que é muito distante do meu dia a dia, fome, guerra, divisões internas. Então, talvez por isso eu não consiga dar o valor que o russo dê ao país dele, que o chinês ou que o próprio norte-americano, que também é uma nação nova, tão nova quanto o Brasil, mas lá eles já estiveram em inúmeras guerras, e lá é totalmente diferente daqui, né? Porque você mora num país que um lugar é um gelo absurdo, no outro é um deserto, e aqui no Brasil não tem nada disso. Mas aqui você tem dois problemas, né? Primeiro que a distribuição de renda também é perversa.
Então, o cara que está na base da pirâmide, que ele tem uma série de necessidades, ele não se percebe brasileiro. O país só aparece na casa dele como notícia ruim. Esse é um lado. E o outro lado também é a demonização que a gente fez da nossa própria história, né? A gente demoniza a nossa história. A gente coloca como se o Brasil fosse o vilão. Já te falei, o vilão da humanidade. Não é assim. Então tem que trabalhar nesses dois lados. A gente tem que melhorar a condição social do brasileiro para ele perceber que ele é parte do processo, que isso aqui é dele também, que ele está trabalhando para ele, né? E do outro lado a gente tem que resgatar a nossa história. É o que eu falo, eu vejo gente demonizando aqui o Brasil, que o Brasil teve escravos. Qual país não teve? Me fale um país que não teve. Me cite um. Todos eles. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. É necessário melhorar a situação de quem está aí agora. Eu entendo a situação do negro no Brasil, meu amigo. Por abandono, quando o próprio processo de abolição no Brasil foi feito da noite para o dia, né? Sem assim um planejamento de como a gente vai acolher essas pessoas agora. Se for deixados ao léu da noite para o dia, sem nenhum tipo de assistência. É muito triste isso. E essa situação vem perdurando há mais de 100 anos. Lógico que é preciso resgatar isso, ninguém tem dúvidas. Mas a gente não pode chegar agora e ficar o tempo todo falando, não, o Brasil é assim, a história é perversa. Não é, cara. A história de todos os povos é perversa. Todos os povos. É uma verdade. O país que é o farol do mundo, os Estados Unidos, é o país que tem a história mais perversa da humanidade. O único país que jogou 2 bombas atômicas, o único país que fez uso extensivo de napalm em 2 guerras, Coreia e Vietnã, e o país que mais trucidou gente no Vietnã com agente laranja. A história deles é pavorosa, é horrível. Só é bonita para quem não conhece. A verdade é essa. Então a gente precisa resgatar. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para o futuro. Falar, tivemos problemas na nossa história, como todo país teve. Mas vamos integrar o Brasil agora, vamos melhorar a vida das pessoas. Essa aqui é a condição. Vamos levar saúde, vamos levar educação, vamos levar saneamento básico, vamos levar segurança pública para essas pessoas aí, vamos dar dignidade para a vida das pessoas, vamos repartir melhor a renda. É tudo isso que a gente precisa no Brasil. Mas não se tem projeto. Olha as discussões que a gente tem no Congresso, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, olha os 2 projetos recentes aí que mais deram à imprensa. Foi essa anistia imbecil aí e esse problema, essa questão aí da PEC da blindagem. A gente está discutindo porcaria, quando a gente não está discutindo o futuro das pessoas. Eu estou pensando naquele garoto de 14 anos, aí, de 7 anos que está entrando na escola agora, se vai ter creche, vai ter uma merenda decente para essa criança. A criança está em formação, cara. Se ela não tiver uma merenda decente, ela nunca vai ter uma formação neurológica boa que no futuro permita que ela se integre à sociedade, ela tenha boas condições de aprendizado. É isso que a gente tem que pensar. Eu estava vendo um vídeo da China sobre como eles estão integrando os autistas. Pô, o chinês percebeu o seguinte, se você começar a trabalhar o autista logo cedo, na mais tenra idade, lógico que ele nunca vai deixar de ser um autista, mas ele vai ter mais condições de ser assimilado pela sociedade na sua vida adulta. Ele vai ter uma vida mais digna. E a própria família também vai ter mais facilidade de convivência. A gente tem que pensar nisso tudo. A gente não pensa o futuro, cara. É um negócio pavoroso. E essa doutrina diabólica do neoliberalismo, que infelizmente pegou pra caramba no Brasil, é a doutrina de você que se lasque, do é problema teu. Você tem uma vida ruim porque você não se esforçou o suficiente, não tomou banho frio 4 horas da manhã. Pelo amor de Deus, cara. Se demoniza o Estado, qual país que se desenvolveu sem Estado? Isso não existe, o Estado tem que ser forte. Então você vê todos os problemas que nós temos hoje em dia. A gente precisa de uma reforma de mentalidade, mas ninguém está ajudando. Ninguém está ajudando. A direita porque destrói o futuro, a esquerda porque demoniza o passado. Nós não vamos chegar em lugar nenhum assim. Não vamos chegar em lugar nenhum assim. Então, eu acho que precisa de uma reforma de mentalidade, mas é muito difícil, né? Não é trabalho para mim, eu vou morrer sem ver isso. Mas eu tentei fazer minha parte, né? Sim. Eu acho que eu também vou morrer sem ver isso, viu, comandante? Espero estar errado, mas vou continuar fazendo minha parte naquilo que eu posso, mas dentro daquilo que a gente está conversando, exatamente por conta disso. Você tem uma esquerda que demoniza um passado, uma direita que demoniza um futuro, e a gente está parado aqui.
sem ter para onde ir, sem pensar naquilo que realmente faz a diferença para o Brasil. Não tem projeto, né? É uma falta de projeto nacional muito grande. Mas a gente não pode deixar de acreditar e de fazer o nosso, né? Exato. Eu penso assim. Acho que já está dando o nosso tempo. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós aqui, para refletirmos um pouco mais ao longo dos dias e levar uma lição desse programa de hoje para casa. Eu acho que as pessoas têm que discutir o Brasil, né? Discutir o futuro, né? Discutir o que importa. Discutir o que importa. O que é o futuro do Brasil? Que eu falei. Eu me preocupo muito com criança. Eu ando muito aqui por São Paulo. Às vezes eu estou lá na Lapa, que é um centro comercial povão mesmo. Ali é povão. A Lapa é povão. Todo mundo vem ali para comprar as coisas. É povão a Lapa. Eu adoro essa porra. Eu gosto disso. Você às vezes para tomar um café, eu conto sempre história. Eu vejo uma mãe com 2 filhos, imagina a luta dessa mulher para criar essas crianças, cara. Então a gente precisa de creche, a gente precisa de centro de convivência, a gente precisa dar merenda para essas crianças, a gente tem que dar condições esportivas, condições de desenvolverem a mente, jogos inteligentes, fazer se interessarem por cultura. Eu estive na Rússia recentemente e eu fui em vários museus, eu perdi a conta de quantos museus eu fui. Todo museu, todo dia, tinha escola, tinha professor, tinha criança. Todo museu da Rússia que eu fui, tinha um professor dando aula para as crianças. Entendeu? Mostrando o aspecto da história do país. Então a gente precisa disso, cara. A gente precisa fazer essas crianças amarem o Brasil e fazer o Brasil amar mais essas crianças. Vamos dar um futuro para essa molecada que vem aí. Vamos dar um futuro, vamos fazer creche boa, vamos fazer escola boa, vamos pensar, vamos resgatar os projetos do Brizola, vamos pôr essa coisa, vamos parar de demonizar. Eu vejo uma ambição desmedida. Todo mundo hoje em dia quer ser presidente da República no Brasil. É um negócio impressionante. Todo mundo, ninguém serve, só ele. Não é assim, gente. Para mim não interessa quem é o presidente da República. Eu estou pouco me lixando. Eu quero chegar num ponto da minha vida que eu nem sei o nome do presidente. Eu quero fazer a minha parte. A minha parte. Entendeu? Entregar o que eu posso como cidadão. É isso que a gente tem que começar a pensar, cara. Agora, você pega, tem uma presidência, não, vamos demonizar, vamos destruir tudo isso, vamos fazer tábua como fizeram na Lava Jato aí, e agora a gente vai começar de novo. Você não começou novo. Você destruiu o que tinha, não colocou nada em frente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mensagem de amor ao país, sabe? E um pouco mais assim de projeto. É aquelas 3 frases, né? Aquelas 3 palavras: fé, esperança e caridade. Eu acho que é por aí. Maravilha. Mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor por ter participado do nosso programa. Foi muito rica a sua participação, um bate-papo excelente. E vamos pensar em marcar de novo, porque eu acho que a gente falou sobre coisas muito importantes. Fiquei muito curioso sobre sua viagem à Rússia. Acho que o senhor poderia voltar aqui no futuro para dividir um pouco desse conhecimento conosco, que eu acho que é importante a gente trazer essa cultura para o Brasil, de que nós somos brasileiros e que devemos amar a nossa nação. Obrigado, José. Obrigado pela oportunidade. A gente vai marcar, sim. Maravilha. Obrigado, comandante. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no programa. Abraço e até a próxima semana. Grande abraço para vocês.